Meus irmãos, muito bom dia! A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, os teus planos, os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Que haja vida sobre a tua casa, que o Senhor prospere os teus planos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar no devocional sobre quando a prisão não consegue, olha isso, quando a prisão não consegue prender o propósito de Deus. E nós vamos ler lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, que vai nos dizer assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros estavam ouvindo. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus e mesmo assim estavam presos. Isso aqui, irmãos, quebra uma ideia que às vezes nós carregamos. Se estou fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Nem sempre. Paulo e Silas estavam obedecendo e foram açoitados, foram humilhados, foram colocados em uma prisão. Mas existe algo, irmãos, que o inimigo não conseguiu colocar em uma cela, que foi o louvor deles, a adoração. A palavra diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando. Isso aqui, irmãos, é tão forte porque eles não estavam cantando depois do milagre. Eles estavam cantando justamente antes do milagre. Na verdade, eles nem sabiam que um terremoto aconteceria. Eles não sabiam que as portas seriam abertas. Não sabiam, irmãos, como que aquela história iria terminar. Mas eles decidiram adorar a Deus mesmo assim. Talvez você esteja vivendo uma meia-noite na sua vida. Vamos colocar assim, entre aspas. Uma fase em que parece que tudo escureceu. Você não sabe como vai sair dessa. Você não sabe quando a resposta vai vir, não sabe como que Deus vai resolver. Mas talvez Deus esteja chamando você para fazer como Paulo e Silas. Ore enquanto espera. Louve enquanto dói. Aleluia. Irmãos, porque existe um louvor que nasce quando tudo está bem. E existe um louvor que nasce na confiança. Paulo e Silas não adoraram porque a prisão era boa, irmãos. Eles adoraram porque Deus continuava sendo Deus dentro da prisão. E então, irmãos, que aconteceu o terremoto. A gente conhece pela palavra, as portas se abriram, as correntes caíram. Mas perceba algo ainda maior. O carcereiro e a sua família conheceram Jesus. Então veja, o milagre não era apenas para libertar Paulo e Silas. Deus estava usando aquela prisão deles também para alcançar outras pessoas. Talvez você esteja perguntando, por que eu estou passando por isso? E talvez você ainda não consiga entender, mas não desperdice esse momento de prisão que você está vivendo. Não desperdice a sua dor, não desperdice o processo, porque pode existir alguém olhando para você no meio da sua luta e aprendendo como um filho de Deus reage quando tudo dá errado. Nossa, isso aqui é tão forte porque o Senhor me faz lembrar de um amigo meu que eu sempre falo aqui para vocês, missionário Edinaldo. Nossa, pensa num homem que passou e passa por muitas lutas. E eu aprendi muitas vezes a ser forte olhando para a prova dele. Olhando para a situação dele, olhando como ele reagia. O que ele faz quando o círculo ali apertou? Como que ele reagiria? Ele ficava abatido ou ele continuava?
Irmãos, isso aqui é muito sério, porque existem pessoas que realmente estão olhando você, olhando para sua luta, olhando para suas dificuldades e aprendendo como que um filho de Deus reage quando tudo dá errado. E eu falo isso por experiência própria, porque eu olhava para esse missionário e falava assim, meu Deus, eu não sei se quando eu passar por um negócio desse, se eu vou ter essa força. Porque ele mesmo na dor, ele ia e orava, ele ia e louvava, nem que fosse chorando, mas ele estava ali. E isso me ensinou muito, irmãos, porque tempos depois eu também passei por momentos muito difíceis e eu lembrava disso. Eu falava assim, olha, um filho de Deus, um servo do Senhor tem de reagir assim diante das lutas e dos problemas. Então, irmãos, aqui, veja, quando o carcereiro ele estava olhando ali os outros presos que estavam também ouvindo também ali, e quando naquela noite, né, uma casa inteira foi alcançada pela palavra de Deus, justamente pelo testemunho de Paulo e Silas. Então, talvez a sua maior pregação, irmãos, não seja aquilo que você fala no púlpito. Se é que você tem essa oportunidade ali, né, vamos colocar assim, talvez seja aquilo que você faz quando a vida aperta. Então, continue adorando. A sua prisão não é maior do que o propósito de Deus. E talvez Deus esteja justamente usando isto para alcançar outras vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, existem momentos em que nós não entendemos o que estamos vivendo, mas eu quero, Jesus, aprender com o Senhor e te adorar mesmo assim. Quando eu estiver ali, Pai, naquela fase de meia-noite, coloca um cântico dentro de mim. Quando eu não enxergar uma saída, Senhor, fortalece a minha fé e usa. Meu Deus, usa até mesmo os momentos difíceis para que outras pessoas conheçam o Teu santo nome através da minha vida. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra serve ao teu coração. Se o Senhor é quem está falando contigo do começo ao fim, deixa o teu like, o teu comentário. Compartilha com outras pessoas também que o Espírito Santo foi colocando sobre o teu coração diante desta mensagem. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, para que você receba devocionais como este, todos os dias. Te espero amanhã, em mais um Devocional da Manhã, se Deus quiser.